iniciando mais um encontro do Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense, com harmonização através do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no seu capítulo 96, Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na tarefa das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contanto, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos percebem ainda, são obstante envolver a todos, mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Depois da leitura edificante, rogamos à espiritualidade amiga, a Jesus, que, enlevados no trabalho da noite, sejamos todos imantados pelo desejo de conhecimento, de elevação espiritual, de consciência espiritual, na senda de Jesus, a fim de que, a curtos passos, mas sempre caminhando com Jesus. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, itens 19 e 21, a indulgência. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada, mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir.
Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura se lança sobre os outros. Ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal, para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Há caso em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada. E aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las, mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que o homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Olá, queridos amigos, vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura de hoje, que foi realizada através de 3 questionamentos respondidos por São Luís. O primeiro, ele questiona o seguinte: nenhum de nós sendo perfeito, não teríamos o direito de repreender nosso próximo? Ele explica que é dever de todos nós trabalhar pelo progresso da humanidade. E muitas vezes haverá necessidade da repreensão. Mas ele explica que, mesmo quando houver necessidade,
é necessário que a façamos com moderação, a fim de que tenha uma utilidade, ou seja, fazer de maneira a não prejudicar a imagem da outra pessoa. Quando agimos apenas para manchar a imagem de alguém, falar mal de alguém, esse tipo de censura ou repreensão representa uma maldade. E o nosso primeiro dever para com todos é a caridade, de todas as formas possíveis. Então, quando for necessário que repreendamos algum ato ou alguma atitude de um irmão nosso, é importante que reflitamos antes se nós também não merecemos aquela mesma repreensão. O segundo questionamento é sobre observar as imperfeições dos outros, quando disso nenhum proveito se pode ter. Ou seja, apenas observar o mal não há problema algum, meus irmãos. São Luís nos esclarece que seria inconveniente que víssemos apenas o bem, pois criaríamos uma ilusão e prejudicaria o nosso progresso. Mas ele diz que nós cometemos o erro quando essa observação tem o objetivo de depreciar o nosso irmão, expô-lo a público sem nenhuma necessidade, quando aquele mal praticado por ele ou aquela atitude que nós estamos repreendendo prejudica apenas a ele próprio, não causa dano a outras pessoas. Se esse ato ainda assim é praticado de maneira a se comprazer com o sentimento da malevolência e a alegria de surpreender outras pessoas cometendo algum erro, devemos olhar para o nosso coração. Se nós não estamos precisando buscar o nosso aprimoramento pessoal, a nossa evolução espiritual, observar o mal para aprender com ele, estudá-lo e evitar o que se censura nos outros, ou seja, para evitarmos cometer erros, isso sim é uma observação útil, mas apenas observá-lo para divulgação sem nenhum proveito útil, isso só atrasa a nossa evolução. Há casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? É o terceiro e último questionamento. E aí São Luís nos fala da delicadeza que esse tema traz. Pois, em primeiro lugar, devemos sempre apelar pela caridade. Se as imperfeições da outra pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há necessidade de divulgarmos ou de expor. Mas, se podem causar prejuízos a outras pessoas, nós precisamos estar atentos ao que é melhor para a humanidade, ao que é melhor para a maioria, e não considerar apenas o interesse de uma única pessoa. Então, a depender das circunstâncias, pode ser necessário sim uma repreensão pública, mas sempre, meus irmãos, devemos primeiro pensar em como fazermos isso de maneira a não faltar com a caridade. Muita paz a todos. Vamos para a nossa fluidificação das águas, com os nossos corações cheios de amor, de alegria de ouvir a palavra, os ensinamentos de Jesus. Humildemente, com muita fé e sabedoria, vamos agradecer. Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza. E o vento penteia a cabeleira no campo com a música de niná. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra. E o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão.
Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida, que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoe e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meinei. Assim, meus irmãos, com essa linda mensagem, vamos rogar ao nosso querido e amado Mestre Jesus a fluidificação de todas as águas. Sabemos que ela é tudo em nossas vidas. Tudo que necessitamos, precisamos de água para viver, para sobreviver. E é com muita alegria que esperamos a fluidificação dos bons espíritos de luz de todas as águas do universo. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a humanidade toda. Que assim seja.